Vamos abrir então a poderosa palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amém? Pode se assentar. Nós temos estudado nessa série de aulas algo que é muito importante, princípios que nós identificamos na palavra de Deus, nesses capítulos iniciais dessa epístola, sobre como você conduzir alguém ao Senhor Jesus Cristo. E temos buscado estudar versículo a versículo, texto a texto, cada detalhe que o Senhor me faz atentar, para que nós possamos espremer esse sumo precioso de que são esses ensinamentos aqui. E hoje nós vamos estudar a respeito do cristão, o trabalho e a missão. É o tema da aula de hoje. O cristão, o trabalho e a missão. Por que, amados? É tão importante, ao mesmo tempo que nós temos uma alegria, um prazer, um desejo de servir ao Senhor na sua obra, no seu reino, é tão importante quanto isso nós termos uma ocupação, um trabalho que também glorifique a Deus. E muitas vezes, muitos de nós temos negligenciado na correta compreensão dessa relação entre o cristão, o trabalho e a missão a ser exercida durante o trabalho. Nesse texto, me ressaltou aos olhos aqui 4 aspectos que, se o Senhor permitir, nós vamos ver. O primeiro deles é o contexto. Se você observar aqui no início do versículo 9, Paulo ele declara o seguinte: porque bem vos lembrais, irmãos, ou seja, ele está jogando uma fala para que os irmãos se recordassem de algo. Ou seja, aquilo que ele começaria a falar, ele está dizendo, existe um contexto. Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar na aula de hoje é sobre o contexto daquilo que Paulo estava falando, por que ele falou aquilo. Segundo, ele continua dizendo, do nosso trabalho e fadiga. Eu enxergo aqui também algo que é o princípio bíblico para o trabalho, a origem, a base. Nós vamos ver isso também. Ele continua no texto dizendo, trabalhando noite e dia. Eu enxergo aqui também um outro ponto, que é um alerta para todos nós. Paulo aqui ele trabalhou noite e dia. É um aspecto importante a nós estudarmos também hoje, se assim o Senhor permitir. E ele continua dizendo, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Eu enxergo propósitos. Então, nesse único versículo, nós vemos um contexto dele falar aquilo a respeito do trabalho. Segundo lugar, nós vemos a origem, o princípio, a base bíblica para o trabalho. Nós vemos também em seguida ele mostrando um alerta de que a forma como ele fazia, trabalhando dia e noite, e vemos propósitos. Só que, para nós refletirmos sobre isso, eu queria que você abrisse Eclesiastes, por favor. Já retornaremos para cá. Mas abrindo Eclesiastes, capítulo 1, o que acontece, amados? É fundamental você, eu, cada um de nós, refletirmos sobre como anda essa relação do cristão, do trabalho
E dentro desse contexto aqui de Paulo, envolvendo também a missão. É importante nós vermos isso, segundo o padrão bíblico, e estabelecer uma correta teologia do trabalho, posso dizer assim. Como nós estabelecermos isso de forma bíblica? Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então, Salomão já começa aqui pontuando algo importante. Ele começa a fazer uma reflexão. Que proveito tem o trabalho do homem debaixo do sol? Você já poderia começar a se perguntar: que proveito tem o meu trabalho? Que proveito tem aquilo que eu faço no dia a dia? Que proveito tem? Algo que você já começa a refletir. Versículo 13, ele diz assim: e apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Será que você começa a pensar: a minha ocupação é algo enfadonho? Eu estou enfadado do meu trabalho? Não aguento mais? É algo importante a nós refletirmos. Capítulo 2 ainda de Eclesiastes, versículo 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Esse versículo ele veio depois de uma série de citações de Salomão, daquilo que ele fez para ele. Ele diz que ele buscou no seu coração, no versículo 3, estimular com vinho a sua carne. Ele diz que, no versículo 4, que fez para ele obras magníficas, edificou casas, plantou vinhas, tudo para ele. Fez para ele hortas e jardins, fez tanques de águas, adquiriu servos e servas, teve grandes possessões de gados, tudo para ele. Amontoou para ele prata e ouro, tesouros. Ele se proveu de cantores e cantoras. Ele tinha um grupo musical particular, ele era dono de uma banda, para ele. Não é que ele era um empresário, era para ele, para tocarem e cantarem para ele. E fui engrandecido, versículo 9, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Aí ele pontuou o versículo 10. E tudo quanto desejarem os meus olhos, não nos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. O que Salomão está dizendo aqui? Olha, porque eu trabalhei, eu resolvi me recompensar. E eu resolvi me recompensar com atitudes de vaidade, essas que nós acabamos de falar dos versículos anteriores. Então, será que nós temos sido vaidosos porque nós estamos radiantes com o nosso trabalho? Isso que eu fiz merece uma recompensa à altura. E aí nós nos dedicamos a nos recompensar com atitudes inúteis, fúteis de vaidade. Será? Versículo 11, ele continua: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aí ele começou a considerar: bom, será que meu trabalho vale a pena? Eu fiquei enfadado do meu trabalho. Aí depois ele fala: olha, eu me recompensei com vaidade pelo meu trabalho.
Aí agora ele fala no versículo 11, meu trabalho foi inútil. Será que na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, alguns desses pensamentos já passaram na nossa cabeça sobre o nosso trabalho? Mas aí ele continua, versículo 17. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Eu não aguento mais essa minha vida, porque meu trabalho é muito difícil. É tanta adversidade que eu enfrento. É um desgaste emocional, é um desgaste físico, é um desgaste não sei o quê. Eu não aguento mais o meu trabalho. Não aguento mais a minha vida. Será que nós vamos murmurar porque dá trabalho trabalhar? É isso que Salomão está dizendo aqui. Ele continua, versículo 18. Também eu odiei todo o meu trabalho. Ele não só odiava a vida em dado momento porque o trabalho era penoso, não. Mas ele passou a odiar o próprio trabalho. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Será que você vai, ou já começou a odiar o seu trabalho? A você praguejar pelo meio pelo qual o Senhor tem provido sustento para a sua vida? Será que eu tenho feito isso, já fiz isso? Só que é interessante que ele diz que, o versículo 18, na parte B, o 19 e o 21, nós vemos que ele começa a ficar meio preocupado com o trabalho, não porque ele se preocupasse naquilo que ele fazia, mas ele começa a dizer aqui a preocupação dele trabalhar e alguém dar seguimento ao trabalho dele. É o que ele diz aqui, parte B do versículo 18. Visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Olha a preocupação dele. Ele odiou o trabalho, começou a odiar o trabalho, porque alguém ia continuar o projeto dele. Continua, versículo 19. E quem sabe se será sábio ou tolo? Quem disse que ele vai trabalhar direito? Eu sei fazer tudo bem. Será que a pessoa que vai assumir o meu lugar, aquele que o chefe mandou eu treinar, vai saber fazer o trabalho direito? Eu vou deixar tudo em ordem para outra pessoa colher o fruto do meu trabalho? Não. É isso que ele está falando aqui. Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Amados, tem gente que tira a sua vida por causa de trabalho, você sabe disso. Tem gente que fica desesperada, literalmente, sem esperança, por causa do seu trabalho. Versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Ele continua no versículo 24. Às vezes tem uns lampejos de coisa boa. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Não necessariamente, não é? Mas aqui é a parte boa. Diz assim, a parte B. Também vi que isto vem da mão de Deus. Reconhecer que o fruto do seu trabalho vem de Deus, é maravilhoso isso, porque realmente é. Capítulo 3, versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. A gente trabalha para ter o sustento. É bom, é bênção isso, é bom. Capítulo 5, versículo 19, ele também comenta sobre isso. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Amém? Mas aí,
no capítulo 4, ele diz algo muito interessante. Também vi eu que todo trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Ele começou a se preocupar agora com as testemunhas, com quem sabe com que ele trabalha, o que ele faz. Vão ter inveja do meu trabalho. É o que ele está dizendo aqui. Versículo 8. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Nesse versículo ele começa a dizer que as privações são ruins, né? Puxa, eu estou trabalhando, eu não tenho para quem repassar o meu trabalho, um filho, mas, puxa, eu estou trabalhando para quê? Para que eu não possa ter uma recompensa? Estou sendo privado? Eu trabalho e não vejo nada, não vejo recompensa pelo meu trabalho. É por isso que a partir do versículo 9 ele começa dizendo que é melhor serem dois do que um, aquilo que eu comentei com os irmãos na aula passada, se eu não me engano. E no capítulo 5, no versículo 15, mais um versículo para reflexão, ele diz assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Ele enxerga aqui que o trabalho dele não era a sua vida, que quando ele morresse, ele não levaria o trabalho junto. O trabalho não é a sua vida. E voltando para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, depois desse papo cabeça com Salomão, precisamos entender o contexto de que Paulo estava dizendo aqui, irmãos. Ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos. Porque bem vos lembrais do quê? Sobre o que ele está falando? Por que ele diz isso? Uma observação: no judaísmo antigo, não era normal que um rabi recebesse dinheiro por seus ensinamentos. Ele trabalhava. Era comum que o mestre trabalhasse no judaísmo antigo, não que ele recebesse uma paga por conta dos seus ensinos. Isso não impediu que, pelo menos por 2 vezes, em Tessalônica, Paulo recebesse sustento da igreja filipense. Ou seja, não é porque o costume judaico antigo era de não receber nada por ensinar sobre a palavra de Deus, o costume judaico. Depois nós vamos pontuar a visão cristã dentro disso aqui. Mas no costume judaico era isso. Mas apesar disso, ele não se privou de receber, pelo menos por 2 oportunidades, uma oferta de amor da igreja filipense. Aliás, a carta aos Filipenses, o grande mote dela é a alegria que Paulo tinha naqueles irmãos, é a carta da alegria, muitos chamam, dele ver como aquela igreja cooperava com ele na obra. Estava junto no trabalho, enviando obreiros e enviando, inclusive, uma contribuição financeira. Filipenses 4, 15 e 16 diz assim a palavra de Deus: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário à Tessalônica. Então, nesse momento aqui, que ele fala o versículo 9, porque bem lembrais, ó irmãos, ele está dizendo, vocês sabem que eu não recebi nada de vocês, eu trabalhei, e digo mais, a igreja filipense chegou junto, então eu fiquei tranquilo. Ele está começando a pontuar o contexto aqui. E essa igreja filipense, Paulo tinha passado
Alguns dizem que semanas antes, outros dizem que meses antes dele ir para Tessalônica, e ele saiu corrido de Filipos. Se você olhar aqui no versículo 2, Paulo diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 2: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Ou seja, tinha pouco tempo que ele havia passado pela igreja filipense, e a igreja filipense o abençoou. Apesar dessa atitude cooperadora não ser imposta como um peso obrigatório para a igreja, não era uma imposição de Paulo. As igrejas têm que contribuir financeiramente para o meu ministério. Ele não impunha isso. Não era uma imposição, não era uma obrigação. Não era. Então, apesar dessa atitude cooperadora não ser imposta como peso obrigatório sobre as igrejas, Paulo não era contra a remuneração ao obreiro fiel. Pelo contrário, ele não era contra. 1 Timóteo 5, versículos 17 e 18, a palavra diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, não é que ele se recusasse a receber, que ele achasse que era errado, que fosse pecado. Não. Digno é o obreiro do seu salário. Digno é o missionário de receber nossas contribuições. Dignos são os pastores em tempo integral de receberem também o apoio financeiro. São dignos de receber. A palavra diz isso, afirma isso. Nós aprendemos isso. Não podemos achar que porque alguém está envolvido na obra, a pessoa é obrigada a trabalhar. Não. Digno é o trabalhador do seu salário. E aqui no texto que eu li com vocês em 1 Timóteo, ele especifica aqueles que governam bem e principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, na doutrina. Tem que chegar junto. Nós não podemos achar que, se vire e vá trabalhar. Não, irmãos. Nós precisamos abençoar, sermos liberais e contribuirmos. Ao menos em Tessalônica, como nós vimos, Éfeso e Corinto, Paulo se sustentava. Pelo menos nessas 3 igrejas, nós encontramos textos que nos mostram que Paulo trabalhava com as próprias mãos. Provavelmente fazendo tendas ou artesanato com couro. Há estudiosos que dizem que o fazendo tendas, na verdade, é um tipo de artesanato com couro. Seja um ou outro, ele trabalhava com as próprias mãos. Atos, no capítulo 20, versículos 17 e 18, diz assim: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E aí, pulando para o versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, esse texto nos mostra que em Éfeso, ele também trabalhava. Ele trabalhava para que ele tivesse sustento para ele e para que eles estivessem, aqueles que estavam com ele. É como se fosse para ele e para a família. Mas não só para isso, também para que ele pudesse abençoar outros. Ele disse aqui no texto. E aí a menção que ele faz, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nos evangelhos não está
escrito isso assim, expresso assim. Mas não nos esqueçamos que Jesus, por algumas vezes, apareceu a Paulo. Jesus mesmo ensinou diretamente Paulo. Lembra quando Paulo, o texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque também recebi do Senhor. Por quê? Porque Jesus fazia uma escola bíblica com Paulo. Então, Jesus ensinava direto a Paulo. Jesus, já ressurreto, glorificado, Jesus aparecia para Paulo: Paulo, deixa eu te ensinar isso, né? Porque ele não estava ali junto dos apóstolos, dos demais apóstolos. Atos 18, de 1 a 3, nós vemos o seguinte: e depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, a perseguição, e os irmãos estavam em perseguição, e fugiram para Corinto. Ajuntou-se com eles, lembra que, pausa aqui, parênteses, lembra que eu comentei na aula anterior sobre Romanos capítulo 10, né? Se confessares com a tua boca, na carta aos Romanos, o contexto era da perseguição. E aqui um exemplo disso, como aquela igreja, os romanos sofriam perseguição, porque Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E aqui, na verdade, judeus convertidos. Ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então nós vimos texto em que ele trabalhou em Éfeso, vimos agora que ele trabalhou também em Corinto, e vimos no versículo base da aula de hoje que ele também trabalhou em Tessalônica. Agora, por que Paulo trabalhou em Tessalônica? Vá comigo, por favor, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Apesar de que essa igreja ter se tornado uma igreja modelo, e de nós termos aqui ensinamentos preciosos, as cartas não foram escritas, nem a primeira, nem a segunda, simplesmente para dizer: irmãos, vocês são uma bênção. Não foi para dizer que os irmãos tessalonicenses eram o centro do universo e que eram as pessoas mais importantes no universo. Não foi para isso que ele escreveu, né? Ele enalteceu as virtudes, mas tinha cajado. E no versículo 6 em diante, ele diz o seguinte: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abre aspas aqui, pastor tem autoridade bíblica para mandar. Esse é um dos textos, não só para aconselhar, mas para mandar, para dar ordem em algumas questões importantes da vida do irmão, quando essas questões estão levando o irmão ao precipício, ao inferno. A autoridade pastoral ela não deve jamais ser subestimada. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que tradição? Todo o ensino, lembra, versículo anterior de 1 Tessalonicenses 2,8? Porque nós chegamos a vocês não somente comunicando o Evangelho de Deus, mas as nossas próprias vidas. Tinha ali o ensino da palavra, a pregação e o compartilhar da vida. Então é isso que eles receberam. Porque vós mesmos sabeis, versículo 7, como convém imitar-nos. Imitar em quê? Ele especifica aqui. Pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Leia aqui, entenda, desordenadamente como: não andei diante de vocês como um ocioso. Eu ia usar outro termo aqui com a letra V, mas talvez fosse impactante. Talvez eu use ao longo da aula, que tem uma questão que eu vou precisar usar. Mas eu não andei ocioso no meio de vocês, desordenadamente. Como dizia meu sogro dizia o seguinte: porque
na casa de Deus, na igreja, tem que haver ordem e decência. Então, é o que ele está falando aqui, tem que ter ordem e decência, não andar desordenadamente. Versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. E aí ele vem explicando o porquê. Não porque não tivéssemos autoridade, digno inclusive ao trabalhador do seu salário, amém? Mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Irmãos, nós como igreja precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos ser ferramenta de Deus para levar o suprimento para aquele que precisa, cesta básica, se alguém de repente está com algum problema na conta de luz, porque a pessoa está desempregada, caiu numa situação financeira difícil, inesperada, nós precisamos dar apoio. É uma coisa. Outra coisa é o irmão que quer ser, vou usar a expressão, vagabundo. Quem não quer trabalhar, uma coisa é você perder um emprego, outra coisa é, eu não quero procurar emprego. A igreja é obrigada a ajudar esse irmão? Não, irmãos, de forma nenhuma. Você não quer trabalhar? Uma coisa é você não estar encontrando um emprego, trabalho, né? Outra coisa é você não querer trabalhar. São coisas muito diferentes. Então, nós vemos que ele não queria ser pesado para os irmãos e ele queria ele mesmo ser exemplo. Ele não queria trazer peso. Então, esse é o contexto daquilo que Paulo estava dizendo aos irmãos tessalonicenses. Voltando para a primeira epístola no capítulo 2, versículo 9, ele não diz apenas, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Do que os irmãos deveriam se lembrar? De que ele trabalhou com fadiga. Teve trabalho, mas um trabalho que gerou fadiga. E aí nós precisamos compreender o princípio bíblico do trabalho, a origem, a base. Porque, vá para Gênesis, por favor, capítulo 2. Existe um preconceito das pessoas em dizerem que trabalhar foi a maldição que Deus destinou ao homem. E não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Não é isso. Antes do pecado, o homem já tinha trabalho. Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para desfrutar, para viver ocioso, para viver desordenadamente, para não comer do fruto da obra das suas mãos? Não, irmãos. Para o lavrar e o guardar, ou para o cultivar e guardar. O trabalho foi dado ao homem por Deus antes do pecado. Trabalhar não é maldição de Deus, irmãos. Trabalhar é bênção de Deus para o cuidado da nossa vida e da nossa família. Nós, como servos de Deus, precisamos entender isso. E há muitos irmãos amaldiçoando o seu trabalho, achando que o trabalho foi uma maldição que Deus deu a ele. Não, irmãos. Deus estabeleceu o trabalho como princípio para que o homem pudesse dali tirar o seu sustento, para o lavrar e o guardar. É para cuidar do jardim, do Éden. Por quê? Da onde que viu o alimento de Adão e de Eva? Do jardim do Éden. O que ele tinha que fazer? Cuidar do jardim, irmãos. Ele tinha que cuidar do jardim, era o trabalho dele. E ele tinha um outro trabalho também, que teve fim.
quando ele terminou, que era de dar nomes aos animais. Por exemplo, outro trabalho que Deus deu a ele. Tinha que trabalhar antes do pecado. Trabalho não é maldição, irmãos. Não confunda isso, pelo amor de Deus. Nós precisamos ter a perspectiva correta de que o trabalho é bênção de Deus. Só que aí veio a maldição. Por quê, amados? Capítulo 3, versículo 17. A serpente recebeu uma sentença, a mulher recebeu uma sentença e Adão recebeu uma sentença. Diz assim a palavra de Deus: e a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Antes era sem dor, agora é com dor. Espinhos e cardos também te produzirá. Ou seja, agora não é só você colher do fruto, colher do alimento. Agora vai ter espinho. Vai ter que cuidar com mais sacrifício, vai ter que cuidar com sacrifício do jardim, porque agora espinhos e cardos também te produzirá. Por quê? Porque antes não tinha. Antes não tinha dificuldade, mas agora tem. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós vemos que agora, a partir do pecado, na sentença dada a ele, com dificuldades e frustração, é que ele passou a trabalhar. Irmãos, isso a gente entende, mas tem algo aqui que me chamou muito, mas muito a atenção ontem, que eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha prestado atenção. O versículo 19 diz assim a palavra de Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ok, agora é com o suor do rosto. Mas olha o que vem em seguida: até que te tornes a terra. Você vai ficar escandalizado comigo, você vai ficar horrorizado comigo, mas vai reclamar no departamento celestial. Aposentadoria não é bíblico. Nós estamos falando do princípio, do fundamento, aquilo que Deus estabeleceu. E aqui pós-pecado. Até quando que eu devo trabalhar? Até morrer, irmãos. Se você por acaso se aposentou, você precisa fazer alguma coisa. Nem que seja se envolver mais ativamente na obra de Deus. Nem que seja as irmãs colaborarem, ajudarem na criação, na educação dos netos. Nem que seja dar um auxílio aos filhos. Nem que seja qualquer coisa. Nem que seja num trabalho voluntariado. Algumas horas do nosso dia, nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Eu fico pensando, alguns irmãos aqui têm mais idade, e os irmãos que têm mais idade, vocês aguentariam ficar em casa, acordarem, fazendo devocional, preparar ali o alimento, tomarem café da manhã, e depois passar o dia olhando para o sol, ou todo dia, passar 8 horas por dia na pracinha jogando dominó, só fazendo isso todos os dias? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que há irmãos aqui que brigam com os filhos. Não, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você já está com uma certa idade, deixa que eu faço. Não, mas isso aqui eu vou fazer. Não mete a mão. Por quê? Porque tem que fazer alguma coisa, irmãos. Você não pode ser ocioso. Não pode ser ocioso. Você, ainda que você, do seu trabalho anterior, secular, e aí nós vamos ver essa história aqui de trabalho secular mais à frente, você precisa fazer, ainda que dali você tenha se aposentado, você precisa fazer alguma coisa. Nem que seja as irmãs cuidando da casa, do lar, nem que sejam os irmãos
ajudando alguém, ensinando a profissão para alguém mais novo, nem que seja na obra de Deus, nem que seja no voluntariado, 2 vezes por semana, a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque esse é o princípio bíblico, amados. É a Bíblia que está dizendo. Abra Salmo 92, por favor, também. Versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice farão o quê? Ficarão ansiosos? Andarão desordenadamente? Não, ainda darão frutos. A sua vida não acabou. Deus quer te usar, Deus quer fazer você frutificar ainda. Não pense que quando eu vou trabalhar X anos e já está perto de eu me aposentar, que agora eu só vou descansar. Não, você ainda tem vida de Deus em você, ainda tem sangue correndo nas tuas veias, você tem a mente de Cristo, dá fruto, trabalho, glorifique a Deus com a obra das suas mãos. Olha quanto nossa sociedade precisa aprender com os mais velhos. Olha como eu preciso aprender com os mais velhos. Cada um de nós. Olha o que estão fazendo, tentando separar os idosos do restante da sociedade, deixando que a experiência dos mais velhos passem para os mais novos. Está repreendido em nome de Jesus. Diga não a isso. Frutifique. Você é servo de Deus. Dê fruto para a glória de Deus. Não aceite a prostração. Não aceite a tristeza. Não aceite a depressão. Você ainda é muito útil nas mãos de Deus, para essa sociedade, para a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Só que, continua, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Nem que seja para você se envolver na obra de Deus, mais ainda. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, no Novo Testamento, por exemplo, Paulo ele instrui que as mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa. Que os mais velhos... Tem várias instruções, irmãos. Então nós precisamos entender que até o fim dos dias nós precisamos, até quando for possível, há momentos que o corpo não permite, aí é diferente. Né? Tem pessoas que a mente fica debilitada, o corpo físico fica debilitado e a pessoa não consegue. É outra coisa, amém? É uma outra história, uma impossibilidade. Como tem um mais novo também, que não consegue trabalhar por questões assim de saúde e precisam da nossa ajuda, sim. Não são pessoas ociosas, são pessoas que estão impossibilitadas de fazer algumas coisas. Com tantos sinais palpáveis, irmãos, que anunciam o retorno de Cristo, nós não podemos negligenciar a vida profissional. Nós não podemos, amados. Eu quero abrir aqui um parênteses sobre isso. Essa semana aconteceu algo muito... Eu compartilhei com os pastores, porque foi algo que me angustiou muito. Eu dormi, não lembro de que dia para que dia, acho que foi de segunda para terça, e eu dormi pensando na manifestação do anticristo. Olha que pensamento para você ter antes de dormir. Eu acordei, a leitura bíblica, seguindo o nosso plano de leitura, era sobre a manifestação do anticristo. Quando eu abri o grupo dos pastores lá no Telegram, eu vi que o pastor Marconi, na noite anterior, tinha publicado um vídeo que comentava sobre o que tem feito para que haja a manifestação do anticristo. Aí naquela manhã eu tinha me proposto e gravei, para a glória de Deus, um vídeo sobre o que eu havia pregado domingo passado lá em Campo Grande. E quando eu abri o canal, eu vi que tinha 2.666 inscritos, 666. Eu falei, não é possível, gente. E aí, quando eu abri o Google, abri a aba do navegador, como padrão, página inicial aparece o Google, e tinha o Doodle, aquela imagem que eles colocam comemorativas entre tantas coisas, e eu vi que estava muito floral, muito florido. Aí eu olhei eu me lembrei, falei, deve estar começando a primavera.
Aí eu olhei para o relógio, para o canto inferior direito da tela do computador e vi lá a data, 22 de setembro. Está começando realmente a primavera, só que lá no hemisfério norte está começando o outono. Irmãos, eu comecei a me angustiar de uma forma profunda. Meu coração ficou assim, ó, apertadinho, irmãos. Aí eu comentando sobre essas questões, né? Aí o pastor Alan colocou lá para a gente, que ele tinha colocado no canal de opinião dele, no Telegram, sobre a capa da revista The Economist, onde as cores das roupas das pessoas que estavam ali, sobre as próximas catástrofes dessa capa, eram roupas que remetiam ao outono, e no hemisfério norte ao outono. Irmãos, algo está para acontecer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor sombra de dúvidas. E dentro disso, às vezes alguns irmãos acham que Jesus vai demorar a voltar. Ou melhor, Jesus não vai demorar a voltar. Jesus voltará muito em breve. Vou trabalhar para quê? Se Jesus vai voltar? Tem gente que pensa assim. E nessa carta aqui, aos Tessalonicenses, é que Paulo está combatendo. Porque os irmãos, na expectativa de que Jesus voltaria em breve, os irmãos não queriam mais trabalhar. Vou viver da ajuda dos irmãos. Eu não quero mais trabalhar. E tem gente que está assim. Toma vergonha se você estiver assim. Que eu tomei vergonha se eu estiver assim. Nós precisamos, irmãos, entender que quanto mais o tempo da volta do Senhor se aproxima, com mais afinco nós devemos trabalhar. Com mais dedicação, com mais esmero, com mais cuidado, com mais atenção, mais qualificações profissionais nós precisamos. Não para nós girarmos em torno disso, mas para que nós tenhamos mais meios de ter sustento para a nossa vida, cuidar da família e abençoar o outro, contribuir para a obra de Deus. Por quê, irmãos? Por exemplo, diversas profissões já começaram e serão totalmente engolidas pela quarta revolução industrial e pela inteligência artificial. Tem profissões, irmãos, que vão ser engolidas. O operário de uma fábrica, você sabe que tem máquinas que trabalham. O entregador, a Amazon, lá nos Estados Unidos, a empresa do Jeff Bezos, se eu não me engano, a Amazon, ela tem entregadores por drone. Não são mais humanos, muitas vezes, são drones. A Uber, lá nos Estados Unidos e alguns outros países, já não tem um motorista ali, uma pessoa. São a inteligência artificial. E por aí vai. Essa semana eu assisti a um vídeo de uma pessoa que é um contador, é um advogado, é um especialista em negócios, e ele estava falando que na profissão dele de advogado, as pessoas estavam pedindo a ele dicas de como ele poderia cuidar, como as pessoas poderiam trabalhar como advogado. E ele falava o seguinte: olha, na minha humilde opinião, é uma área que já está um pouco saturada de profissionais. Inclusive, existem até já petições que são por inteligência artificial. Não precisa mais do advogado, se alguém aqui tem um advogado, entende melhor disso. Estabelecer ali, preparar a petição. Já tem inteligência artificial que só junta as coisas automaticamente e cria a petição para você. Com base nas jurisprudências, nas decisões anteriores que a justiça determinou. E nós? Nós vamos ficar sem estudar? Nós vamos ficar sem trabalhar? Sem fazermos com afinco, dedicação, sem nos especializarmos naquilo que nos cabe? Naquilo que nos cabe. Você não tem que viver em torno disso, mas você tem que pensar no futuro. E às vezes o jovem deixa de trabalhar, deixa de estudar com dedicação por causa disso. Ele está indo contra a palavra. E conhecer os sinais da volta de Cristo não é desculpa para que o estudante, o aluno, seja vagabundo.
para que seja ocioso. Não há desculpa para você que ainda não encontrou uma porta de emprego, você não continue procurando um emprego. Não há desculpa para a irmã que está na sua casa, não trabalha fora, ela fica em casa assistindo Netflix o dia inteiro. Não tem desculpa, irmãos. Para os vocacionados para a obra de Deus, qual é o trabalho? Servir integralmente. Para a dona de casa, qual é o trabalho? É cuidar do lar. Para o estudante, qual é o trabalho? Dedicar-se com afinco aos estudos. Para o desempregado, qual é o trabalho do desempregado, irmãos? Ficar reclamando que não encontra emprego? Irmãos, é passar o dia inteiro procurando emprego. Eu mandei 10 currículos pela internet. Irmão, acorda cedo, toma banho, põe uma roupa direitinha, prepara ali o currículo e vai à luta. Corre atrás, roda os lugares. Eu mandei currículo, ninguém me dá oportunidade. Vai atrás, roda. Vai no centro de São Gonçalo, vai no centro vai Alcântara, roda em Niterói, roda no Rio. Mas que esse seja o seu trabalho, se você está desempregado. Voltando para 1 Tessalonicenses 2, Paulo ele traz para a gente um alerta. Por quê? Primeiro ele fala, porque bem vos lembrais, irmãos, um contexto. Depois ele diz, do nosso trabalho e fadiga, o princípio, a base para se trabalhar. E depois ele complementa, pois trabalhando noite e dia. E esse é o alerta para nós, irmãos. Porque nós corremos o risco, amados, de passarmos por 2 grandes problemas. O primeiro deles é a idolatria. Há aqueles que idolatram o trabalho. Há aqueles que acham que a sua dedicação total, entrega total, ela precisa ser no seu trabalho. A vida gira em torno do trabalho. Fazem do trabalho um ídolo, elevando-o acima de Cristo. É quando a busca pela alegria, satisfação e significado está centrada naquilo que fazemos, na ocupação e naquilo que estivermos realizando, no projeto. Às vezes o teu coração não está no seu emprego ou na sua atividade profissional, mas aquele projeto que você está envolvido agora é aquilo que está queimando o teu coração mais do que Jesus queima o teu coração. É um ídolo. Cuidado, que eu tenha esse cuidado. É quando nós somos identificados com o trabalho em demasia. Meu trabalho, minha vida. Meu trabalho é a minha vida. É quando torna-se a parte mais importante da vida, o principal consumidor do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa paixão, fazendo que as atividades girem em torno dele. Cuidado. É quando é o meio principal de medir nossa felicidade ou a nossa insatisfação na vida. Meu trabalho está uma bênção, eu estou feliz demais. Meu trabalho está uma porcaria. Vida, não pode ser assim. A nossa alegria não está no trabalho, a nossa alegria está em Jesus Cristo, amados. É quando é a fonte principal da nossa satisfação. É quando diz respeito a fazer o nosso nome, que nós somos importantes e significativos. Lembra a reflexão de Salomão? Eu vou trabalhar, vou me dedicar para que o outro assuma meu trabalho. Que absurdo! Você quer status, você quer reconhecimento, você quer que o seu nome, você quer se ter a plaquinha lá de funcionário do mês. Se você não tiver, você fica, eu ainda não consegui a plaquinha de funcionário do mês. Cuidado. E Lucas, no capítulo 12, Jesus traz ensinamentos importantes sobre isso, porque por mais que o texto esteja falando de riquezas, Jesus ele fala do trabalho desse homem. E para mim, irmãos, todas as parábolas com personagens, Jesus está falando de acontecimentos reais. Mesmo que não tenha o nome da pessoa envolvida, para mim, ele está falando de coisas que já tinham acontecido. Lucas 12, versículo 15, diz assim a palavra de Deus.
A partir do 13, não é? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Trabalho. É trabalho dele ali, na sua fazenda, digamos assim, na sua propriedade. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Estou feliz da vida. Trabalhei muito, conquistei muito. Consegui um ótimo emprego. Comprei uma casa nova, um carro novo. Ah, que bênção. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aquele homem, ele não colocou só o coração na riqueza, mas ele colocou a riqueza na obra das suas mãos. Eu vou derrubar celeiro, eu vou construir outros maiores, eu vou recolher os frutos, aí sim eu vou ajuntar. O trabalho virou um ídolo. Será que o seu trabalho é um ídolo? Não é pecado comprar casa. Não é pecado comprar carro. Nada disso, irmãos. Mas isso não pode ser a prioridade das nossas vidas. A nossa prioridade é Jesus Cristo. E nós veremos textos mostrando isso. Esse é o primeiro alerta, a idolatria. O segundo alerta é a indolência, é a preguiça. Ser indolente ao não entender que nós trabalhamos para um rei. Então, eu vou ser preguiçoso porque eu não estou trabalhando para Jesus, nós vamos ver o contrário, nós estamos trabalhando para Cristo. Não se importa o suficiente, considera mundano e não compreende o propósito de Deus para nós no trabalho. Agora, se ajeita aí na cadeira. Confunde os ambientes. Leitura bíblica, oração e evangelismo no lugar das tarefas que os demais também precisam desempenhar. Teu patrão não te paga para você ler a Bíblia. Teu patrão não te paga para você orar. Teu patrão não te paga para você evangelizar. Na tua hora de folga você pode fazer tudo isso. Por exemplo, você pode, na hora do almoço, almoçar meia hora e na meia hora seguinte você está meditando na palavra, orando, se reunindo com outro irmão em Cristo que de repente você tenha. Eu falo isso por experiência, irmãos. Eu já fiz as duas coisas, vergonhosamente. Eu já fiz no horário que eu não deveria e fiz no horário que deveria. Você não é pago para isso, você é pago para trabalhar. Ah, como é que eu vou compartilhar de Cristo? Se é o colega que trabalha do seu lado, enquanto você está na sua atividade e você consegue desempenhar a sua atividade e trocar ideia ao mesmo tempo, vai trocando ideia. A pessoa fala de tanta coisa, está trabalhando, né? No que for. E conversa de futebol, disso, daquilo outro, você vai conversar de quê? Você vai conversar da palavra de Deus. Não tem problema nenhum. Desde que você não cruze os braços, vire as costas para o seu trabalho para trocar ideia sobre a palavra de Deus com o outro. Isso não. E muitas pessoas têm ojeriza de contratar servos de Deus por causa disso, por causa da indolência dos crentes no trabalho. Eu já fiz isso. Estou falando de mim, da minha vida. Se você faz, não sei. Desrespeita horários, chega atrasado, estende o período do almoço ou sai mais cedo. Falta por motivos que não são justificáveis.
Eu já vi gente que faltou para comemorar aniversário. Conversa mais do que trabalha. Executa as tarefas de qualquer maneira. Usa recursos da empresa em seu benefício pessoal. Pega caneta, clips, imprime um monte de coisa. E com tudo isso, você está só envergonhando o evangelho. Gosta de se vitimizar contra os clientes. Se você tem cliente, atende clientes. Aquele cliente que não sei o quê, porque ele é grosso, porque ele é assim, porque não sei o quê. A culpa é do cliente. A culpa é sempre do cliente. Ou então, dos colegas de trabalho. Aquele fulano que vive me perseguindo. Não é porque você quer ler a Bíblia na hora que tinha que trabalhar, não, e a carga do trabalho está nas costas dele. É porque ele está te perseguindo. É obra do diabo isso, é perseguição das trevas contra a sua vida. Não é porque você está sendo ocioso, não, indolente, não. Meu chefe! Porque aquele chefe, aquele burguês... Ele não é bênção na sua vida porque te deu oportunidade de trabalho e porque ele te lidera ali no seu trabalho, não. Quando você é o chefe, é o patrão, porque esses colaboradores não fazem o que eu mando, que ninguém faz do jeito que tem que ser feito. E você é a vítima. Ou então a empresa. Essa empresa que eu trabalho é uma porcaria, empresa boa era outra. Então por que você ficou lá só 6 meses? O indolente, o preguiçoso, ele é imediatista e desorganizado. Provérbios 6, do 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque a formiga se organiza e se planeja. O preguiçoso não. Ele não se liga que ele vai ter a conta para pagar, que ele tem a prestação para pagar, que ele tem coisas para organizar na vida dele. Não está nem aí. O preguiçoso quer sempre uma folga. Sabe aquela pessoa que ama o ponto facultativo? Irmãos, feriadão, a folga extra. Quando é funcionário público, então, meu Deus, falo por experiência, tá, irmãos? Provérbios 6, de 9 a 10. Continuando, né? Provérbios 6. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, que é sempre uma folga. Tá trabalhando demais, precisa sempre de uma folga, sempre alguma coisa a mais. Não basta ter a folga que tem, não, mas que é sempre mais. Sofre as consequências. Versículo 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como o homem armado. O preguiçoso, ele não é resolvido, mas ele é cercado de problemas. Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O caminho do preguiçoso está cheio de espinho em volta. Ele foge das adversidades. Provérbios 24. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Por que ele não vai lavrar? Por que ele não vai cultivar? É inverno. Não vou cultivar, não vou trabalhar não, por causa dessa adversidade. Não vou conseguir no inverno. Ele foge das adversidades, ele não enfrenta. É bom de desculpa, irmãos. O preguiçoso, Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou seja, eu não posso sair para trabalhar porque tem um leão lá fora. Sempre tem uma desculpa. É por causa disso, é por causa daquilo, é por aquilo outro. Sempre tem uma desculpa nos lábios. Gosta de conversa fiada, irmãos. O preguiçoso, Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Arregaça as mangas e trabalhe,
Para de conversa fiada. Atos 17, 19 e 21. Paulo, quando chega em Atenas, olha que curioso. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Até aí tudo bem, quer conhecer mais da palavra. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Aí o texto continua: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. O preguiçoso é fofoqueiro. 1 Timóteo 5, de 11 a 13. Mas não admitas as viúvas mais novas, o INSS da igreja, né? Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. O preguiçoso gosta de uma conversa fiada, irmãos. O preguiçoso é orgulhoso e pensa que é esperto. Provérbios 26, 12. E depois o 16. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Podes esperar mais do tolo do que dele. E depois no 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O preguiçoso é orgulhoso porque ele acha que ele é sábio, que ele é esperto. Agora, o que fazer, irmãos, para combater a idolatria e a indolência? Nós precisamos organizar a vida ao redor do Senhor Jesus, incluindo o trabalho, que é parte importante da caminhada com Ele. A vida gira em torno de Cristo. Dentre estas coisas, Ele me deu também o trabalho, como Ele também me deu a família, como Ele também me deu isso, entende? Nós trabalhamos para o Rei que nos confiou uma tarefa, reconhecendo que aquele para quem nós trabalhamos é mais importante do que nós fazemos. Efésios, abra comigo por favor, capítulo 6, Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 9. Versículo 5, perdão. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Você não trabalha para o seu chefe, você não trabalha para a empresa, você trabalha para Jesus Cristo. Eu trabalho para Jesus Cristo. Nós trabalhamos para o Senhor. E isso é que precisa ser o nosso entendimento. Aí continua: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. É por Cristo. Jesus é o centro, é para Ele. Se Ele é o centro, porque eu estou fazendo para Ele, o trabalho não é a prioridade. Então eu não idolatro o trabalho. Mas da mesma forma, sabendo que é para Jesus, eu não trabalho de qualquer jeito. Eu trabalho de boa vontade, com dedicação, porque é para o Senhor Jesus Cristo. Porque é para o Senhor e Rei. Nós não louvamos aqui. O Senhor e Rei, é a Ele que nós trabalhamos. Então nós não podemos trabalhar de qualquer jeito. Um texto paralelo a ele, Colossenses capítulo 3, versículo 23. 22, perdão. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus,
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. É interessante que Paulo fala as mesmas coisas para igrejas diferentes. Por quê? Porque a idolatria ao trabalho e a preguiça no trabalho está em todo lugar, irmãos. Em qualquer igreja, em qualquer comunidade. Até aqui entre nós. Eu, em dados momentos da vida, eu idolatrei o trabalho e eu também fui preguiçoso no trabalho. Agora, quais os propósitos disso? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O último tópico. Nós já vimos o contexto, nós já vimos o princípio, a base, nós acabamos de ver agora um alerta, e agora nós vamos ver propósitos para o trabalho. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, aí Paulo diz o porquê, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. O mundo ideal, irmãos, é que exerçamos o trabalho de acordo com nossas características pessoais e de formação profissional. Para a gente isso é o ideal, é o melhor mundo. Puxa, eu tenho essas características e eu me capacitei em determinada área. O mundo ideal é que eu trabalhe naquilo. Mas a vida, muitas vezes, coloca diante de nós situações e que nós trabalhamos em situações onde nós não podemos expressar o melhor das nossas características e nem a nossa formação profissional. Talvez hoje você esteja passando por isso, que o seu trabalho, você tem que abrir mão de quem você é, algumas características pessoais, para que você possa manter-se ali no emprego e também dentro de uma área que você não trabalha ou que você não goste. O ideal é que seja assim. É o ideal, amados. Esse é o ideal. Se você consegue, se você não sacrifica a sua família e você consegue ir para um outro emprego, para uma outra ocupação, é maravilhoso. Não tem problema. Eu até sou favorável a isso, desde que você não vire alguém ocioso em busca desse trabalho dos sonhos. E desde que você não busque satisfação pessoal, a satisfação da sua vida é o seu trabalho, porque a nossa vida é Cristo, amém? E aí, há quem defenda que até 16 combinações de traços da personalidade que devem ser considerados na escolha de um trabalho. Se a pessoa é introvertida ou extrovertida, se é uma pessoa intuitiva, né, percebe as coisas, ou se é uma pessoa observadora, se é uma pessoa pensante, uma pessoa que pensa muito, ou se é uma pessoa sentimental demais, se é uma pessoa analítica, julgadora, pondera bem as coisas, ou se é uma pessoa exploradora, mete as caras e vai embora, não sabe o que vai dar, mas vai. Se nós encontrarmos trabalho nessas características, é uma bênção, mas às vezes não. Não podemos ignorar esses aspectos pessoais na escolha profissional. Mas mesmo eles sendo tão importantes, eles ficam num segundo plano, irmãos. Segundo a ótica da palavra de Deus. O que tem que prevalecer é a Bíblia. O princípio no seu trabalho é a Bíblia, não é a sua vontade. Negue-se a si mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. O princípio é a palavra, não é o que você quer, não é o que você acha. E aí, enxergando que não é uma perspectiva egoísta, nós podemos enxergar basicamente 3 razões fundamentais pelas quais nos deu o trabalho. A primeira seria para glorificar a Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus. 1 Pedro 2. Falei agora igual um bom carioca, 2. Mas de fato eu sou carioca mesmo, irmãos. Da gema, nascido na Tijuca.
versículo 18 a 21. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, é para a glória de Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O trabalho é para a glória de Deus, em primeiro lugar. Nós aprendemos no trabalho, nesse texto aqui mesmo nós vemos isso, de nos sujeitar aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Você aprende a amar o próximo. O cliente é difícil, o colega é difícil, o chefe é difícil, o cooperador é difícil. Você aprende a exercitar o seu amor ao próximo. Mais ainda, quer mais próximos do que a nossa família e aqueles com quem nós convivemos no trabalho? Não tem, irmãos. Exercitamos esse amor a eles. Agora, vamos refletir se de fato o nosso trabalho honra a Deus, irmãos? Umas perguntas aqui rápidas. Sebastian Trigar, coautor do livro O Evangelho no Trabalho, ele traz umas reflexões importantes e práticas envolvendo o nosso trabalho e a devida honra que nós devemos conferir a Deus. Primeiro, será que o trabalho glorifica a Deus ou desonra ou causa uma desobediência a Deus a prática desse trabalho? Será que de fato, pensa no seu trabalho, esse meu trabalho honra a Deus? Há trabalhos que envolvem práticas pecaminosas, prostituição, assaltante, olheiro da boca de fumo e por aí vai. A pessoa está ali por causa de um dinheiro, mas isso glorifica a Deus? Não, é pecaminoso, então não glorifica a Deus. Só que às vezes existem trabalhos que não são tão claros assim. Você tem que ponderar, meditar na palavra. Será que isso glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? E por isso que é importante conversar com as pessoas, conversar com os irmãos mais próximos, conversar com o nosso pastor, com os nossos pastores. Segunda, eu consigo obedecer a Deus em cada área da minha vida ou estou sacrificando a obediência a Deus em alguma área? Com esse meu trabalho, eu consigo obedecer a Deus em todos os aspectos ou eu sacrifico a minha família, sacrifico o meu serviço ministerial, sacrifico alguma coisa da minha vida? Mais uma, se sou casado, será que esse trabalho me permite cuidar bem da família, dos meus filhos? Eu consigo dar atenção devida na minha família? Ou eu gasto todo o tempo com o meu trabalho? Sou forçado a negligenciar outras obrigações bíblicas que eu tenha? Consigo estar envolvido em uma igreja local? O seu trabalho permite você congregar? Coisa a se pensar. Mantém uma rotina de devocionais pessoais? Ou não? Com o meu trabalho eu não consigo ler e meditar na Bíblia, eu não consigo ter uma vida de oração porque eu não tenho tempo. Tenho que meditar nisso. Tenho tempo para outras disciplinas espirituais ou relacionamentos espirituais encorajadores? Eu consigo me relacionar com os irmãos tendo esse meu trabalho? Sou capaz de ser fiel em outras áreas que Deus também me confiou, equilibrando o trabalho e a vida? Tenho um envolvimento consistente na igreja local e nos seus ministérios? Ou eu não consigo trabalhar na obra de Deus porque meu trabalho não deixa? Tudo isso a gente precisa ponderar, amados. É fundamental para que realmente nosso trabalho glorifique a Deus. Segundo aspecto do propósito do trabalho, equipar financeiramente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha o que Paulo diz aos irmãos no versículo 11, a partir do 11. E procureis viver quietos, acomodados, sem aparecer nos bastidores, e tratar dos vossos próprios negócios, toma conta da sua vida, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado,
para que andeis honestamente para os que são de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, é para equipar financeiramente, é para você ter o recurso financeiro também. No trabalho, não trabalhamos pela autorrealização, fama ou enaltecimento pessoal, é para o sustento, é daí que vem o sustento. Então, ele traz o sustento. 1 Timóteo 5, versículos 4 e 8, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, está falando lá do INSS da igreja. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aí depois no versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Qual é o contexto desse capítulo 5? Dinheiro. Paulo está falando de dinheiro. A igreja não tem que sustentar as viúvas que têm familiares que podem trabalhar e cuidar da família. É isso que ele está falando. Então, não é só para o seu sustento pessoal, mas é para você também cuidar da família. E um outro aspecto é a generosidade. Efésios 4, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não seja egoísta, trabalhe para ajudar o próximo também, para que você seja generoso. Tenha cuidado, só dentro disso, irmãos, com medo da aparência de pobreza, a vaidade, querer ser o que não é. Porque ainda que eu tenha que olhar que o trabalho gera dinheiro, gera recurso financeiro, isso não pode gerar cobiça e ganância. Tem gente que tem medo de ser enxergado pelos outros como alguém pobre. A pessoa fica constrangida. Então, para que ela não seja posta de lado, desmerecida, o que a pessoa faz? A pessoa banca uma de que tem dinheiro. Conhece gente assim? Aquela pessoa que você olha no espelho. Mania de grandeza, porque você não quer ser rejeitado pelos homens. Mas ainda que toda a humanidade te rejeite, o Senhor Jesus está de braços abertos para você todos os dias. Basta um coração quebrantado diante dele. E aí Provérbios 30, de versículos 7 a 9, eu vou ler aqui. Nós aprendemos que precisamos ter foco no que é necessário. 2 coisas te pedi, mas não mais negues. Antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. 2, não gaste com supérfluos, irmãos. Tem gente que gasta o dinheiro em supérfluo. Eu muitas vezes já fiz isso, irmãos. Muitas vezes. Não gaste com aquilo que não é pão. O texto que eu vou ler aqui, Isaías 55, o contexto é da salvação, para dizer que a salvação é gratuita. E como eu queria ler esse texto inteiro, do capítulo 55 de Isaías com vocês, mas como o tema da aula não é o Evangelho, eu não vou ler o capítulo todo. Mas os versículos 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, se você está passando uma necessidade e não tem dinheiro, você vai ter o socorro, vai ter ajuda. Mas aí ele continua: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você hoje não tem dinheiro? Porque você gastou dinheiro naquilo que não era pão. E o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. E aí ele anuncia a salvação profeticamente em Jesus Cristo pela graça, de graça, bastando que nós nos arrependamos de todo o coração ao Senhor. Mas não dá tempo de nós lermos
o texto, evita a ganância e a cobiça, irmãos. Mas é grande, 1 Timóteo 6, do 6 a 10, mas é grande ganho a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E o último aspecto, propósito do trabalho principal, dos principais, é cooperar na missão de Deus. Abra Tito, capítulo 2. Abra 1 Timóteo, eu li aqui, mas abra 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, se você trabalha de qualquer jeito, a doutrina de Deus, o ensino de Deus é blasfemado. Se você trabalha, ou eu de qualquer jeito, eu preguei o evangelho, você pregou o evangelho, mas nós somos péssimos profissionais, nós não temos autoridade. Nosso discurso cai em vão. Nosso discurso é um, a prática é outra, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isso ensina e exorta. E o último texto, estamos encerrando, Tito, avança 2 epístolas, Tito capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: exorta os servos, a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Ou seja, é para eu agradar o patrão e não ficar falando, não contradizer, não defraudando. É para ser honesto, antes mostrando toda boa lealdade, sendo digno de confiança, né? Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Quando eu sou um bom profissional, eu embelezo a minha pregação. O meu bom testemunho como bom profissional autentica a minha pregação do Evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Adornar o Evangelho de Jesus Cristo que pregamos, refletindo o caráter de Deus, como, por exemplo, o uso da autoridade, a criatividade, a produção. Onde você se encaixa naquilo que Deus está fazendo na história, revelando o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você encara o seu trabalho como missão também, cooperando com a missão de Deus, para que o nome de Jesus fique conhecido? Que nós possamos, irmãos, aprender com o que Paulo disse aqui, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus, que é importante nós termos a teologia correta do trabalho. Nós refletirmos sobre a relação entre o cristão, o trabalho e a missão de falar de Jesus Cristo no nosso trabalho. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças pelo ensino da Tua Palavra. Nós rogamos a Ti que o Senhor traga os desdobramentos, Paizinho, para os nossos corações, para as nossas vidas, e que tenhamos a aplicação prática, correta, devida, e que o Teu nome em tudo isso seja glorificado. Se nós temos a visão errada do trabalho, maldizemos o trabalho, Pai, que a nossa visão seja correta, que nós possamos reconhecer que o trabalho é bênção, que por conta do pecado existem as dificuldades no trabalho, que nós não sejamos idólatras no nosso trabalho, que o centro da nossa vida seja Jesus Cristo,
que nós possamos servir com dedicação, com empenho, porque é ao Senhor que nós servimos, ó Pai. Que nós estejamos alertas nisso, que nós também possamos compreender, Paizinho, que o trabalho, ele tem propósito, Pai. Que o trabalho, ele tem o propósito de nós glorificarmos a Ti. Que o trabalho tem o propósito do sustento financeiro, no cuidado nosso pessoal, no cuidado da família e também para a nossa generosidade. Que nós não gastemos o dinheiro com aquilo que não é pão, Paizinho. Que nós nos contentemos com o necessário, que nós não sejamos gananciosos e que nós saibamos, ó Pai, que no nosso trabalho nós estamos revelando o Teu Filho Jesus Cristo, sendo ferramentas nas Tuas mãos, e a maneira como nós trabalhamos autentica ou envergonha a pregação que nós fazemos. Que essas verdades sejam práticas na nossa vida, Pai. Assim nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.